Acredite, eu vejo você. Vamos nos divertir? A figura do palhaço pode transmitir uma gama de sentimentos distintos a nós, seres humanos. Eles podem nos alegrar, mas também podem se transformar em nosso pior pesadelo. Ao longo do tempo, esse ser caricato ganhou contos e histórias assustadoras, as quais a maldade estavam acompanhando o personagem principal. Por isso, saiba que às vezes, quando um palhaço te chamar para brincar, na verdade pode ser uma sugestão de que nessa brincadeira, quem irá se divertir será somente ele. Conheça agora 3 relatos de inscritos que tiveram uma experiência nada agradável envolvendo a famosa figura do palhaço. Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. Coloque seus fones de ouvidos e tire as suas próprias conclusões. O Palhaço da Quaresma, relatado por Renata. Parece clichê o que eu vou contar, mas a minha vida foi marcada com alguns acontecimentos ruins que ocorreram no período da Quaresma, e por um bom tempo eu pensei que isso era mera coincidência. Até que conheci o canal de vocês e percebi que outras histórias sinistras ocorreram na Quaresma, me mostrando que nesse período as portas do inferno realmente parecem estar abertas em nosso mundo. A Quaresma são os 40 dias antes da Páscoa, e eu, como uma pessoa criada dentro da tradição católica, sempre respeitei os ritos que a igreja nos ensinava. Na época, eu tinha por volta dos 14 anos de idade e estava fazendo o jejum de carne vermelha, comendo apenas peixe e ovos por 40 dias, até o domingo de Páscoa. Eu morava no interior e ia andando para a escola, estudava pela manhã. Todos os dias, às 6h30 da manhã, eu passava na casa de uma amiga e nós íamos juntas para o colégio pelo caminho dos trilhos de trem. Não era uma área remota, apesar de ser uma cidade pequena, do lado de baixo dos trilhos de trem tinha uma rua com algumas casas. O caminho era bem curtinho, 10 ou 15 minutos até o colégio. Na volta, eu precisava retornar por outro caminho, pelo morro, pois eu era quem passava na padaria e levava pão para casa, e a padaria era no final desse morro. Esse trajeto também era movimentado, com casas e até um posto de saúde que sempre estava cheio. Eu estava de jejum de carne vermelha há uns 20 dias já, indo à missa, participando da novena, tudo direitinho. Em uma manhã, quando passei na casa da minha amiga para irmos para o colégio, ela me atendeu da janela dizendo que não iria. Tinha passado a noite com febre e a mãe ia levá-la ao médico. Eu desejei melhoras e continuei o meu caminho. Já tinha ido para a escola sozinha várias vezes. Aquela seria só mais uma vez. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu estava caminhando no trilho, eu vi algo na minha visão periférica, bem em frente a uma das casas que ficava um nível abaixo dos trilhos. Algo semelhante a uma pessoa. Por puro reflexo, eu olhei para ver o que era. Era um palhaço. Ele estava parado, vestido de vermelho, com maquiagem branca, vermelha e azul, e estava me encarando. Eu levei um susto e dei até um pulinho para o canto. O palhaço não esboçou nenhuma reação. Eu olhei para frente e andei o mais depressa que podia. Depois de alguns passos, olhei para trás e não tinha mais nada. Mas que maluco! Quem estaria vestido de palhaço às 6h30 da manhã? Foi o que eu pensei. Mais pra frente, eu já estava avistando a escola e a movimentação dos alunos que chegavam lá a todo tempo. Foi quando algo chamou a minha atenção na janela da última casa da rua. O palhaço, ou o cara vestido de palhaço, estava lá. A janela estava aberta, dava para ver a sala e o palhaço na janela, com a mesma expressão sinistra e me encarando. Mas como que aquilo era possível? Eu tinha visto ele alguns metros atrás, ele não passou por mim. Ele simplesmente sumiu e agora tinha aparecido ali. Dessa vez não fiquei somente assustada, mas também com muito medo.
eu fiquei com receio de dar as costas para ele. Eu comecei a me sentir vulnerável. Eu me virei e fui andando de costas olhando para ele, pois na minha cabeça era melhor saber onde ele estava do que aquilo me pegar de surpresa. E foi quando ele desapareceu. Eu estava olhando para ele fixamente e o palhaço foi se apagando até sumir. Eu mal podia acreditar. Eu comecei a tremer de medo e corri para a escola, corri mesmo. Chegando lá, algumas amigas perceberam meu nervosismo. Para elas, eu contei apenas que um cara tinha me assustado, mas não contei que eu tinha visto um palhaço que pensei ser um homem fantasiado e que desapareceu bem na minha frente. Eu fiquei com vergonha, e se não acreditassem em mim? Eu iria virar motivo de chacota na escola. Minha melhor amiga não estava comigo para comprovar a história, então eu fiquei calada. Aquele dia, eu não prestei muita atenção na aula, e na hora de ir embora, como todos os dias, eu fui pelo morro para passar na padaria e levar o pão para casa. Quando eu estava subindo o morro e olhei para cima, quem estava lá no final em pé e me encarando? O palhaço. As minhas pernas começaram a tremer, o meu coração parecia que ia sair pela boca, e eu, sem pensar duas vezes, entrei dentro do posto de saúde que ficava no início do morro. Eu nem sei o porquê eu entrei lá, eu só entrei, eu estava apavorada. Quando eu estava entrando toda destrambelhada e muito nervosa, eu trombei com a mãe da minha amiga e com a minha amiga doente, que estavam saindo da consulta. Dona Rita, a mãe da minha amiga, me conhecia muito bem e ela percebeu na hora que tinha acontecido alguma coisa e ela me perguntou o que houve. Eu desabei, eu comecei a chorar muito e contei tudo para ela. Ela era uma boa pessoa e não me julgaria. Dona Rita e minha amiga estavam indo embora. Eu fui com elas e a Dona Rita me deixou em casa. Ela conversou com a minha mãe sobre o ocorrido. Mais tarde, naquele dia, fomos ver o padre. O nome dele era Joaquim e ele ficava lá na paróquia de Nossa Senhora do Rosário da nossa cidade. Eu contei para ele e ele me explicou que durante a quaresma, as forças das trevas perseguem as pessoas de bom coração. E como eu, tão jovem, já estava em jejum, talvez tivesse tido um vislumbre do mundo espiritual. Ele rezou comigo, me ungiu com água benta e me abençoou. Nunca mais vi o palhaço de novo e nem nada parecido. Hoje, aos 32 anos, sou freira. Eu realmente acredito que a minha devoção ao Nosso Senhor me livrou de todo o mal que queria me perseguir. Palhaço da Folia, relatado por Mateus. Olá, meu nome é Mateus, eu tenho 37 anos e moro em Vitória, no Espírito Santo. Mas essa história ocorreu quando eu era moleque e morava em uma cidade do estado que faz divisa com Minas Gerais. Todos os anos, no período entre o Natal e o Ano Novo, a Folia de Reis passava em todas as ruas da nossa cidade. Para quem não sabe, a Folia de Reis é uma tradição religiosa que ilustra os 3 reis magos que foram encontrar o menino Jesus. Tem muita música e muitas cores nas fantasias usadas. Os 3 reis magos representados na encenação usam máscaras, assim como os palhaços que configuram os soldados romanos da época. Porém, os mais antigos diziam que os palhaços da folia representavam, na verdade, o próprio diabo. Que não se podia tirar a máscara de nenhuma pessoa que se vestia do palhaço, pois no momento da folia, o palhaço era quem retira todo o mal dentro dele para que as coisas ruins não se espalhem e aquele período fosse a festa. Meu tio Hermes fazia parte do grupo. Ele era um dos palhaços e todo ano a gente ia para a porta da casa com a família toda para ver a folia passar. Eu e meus irmãos sempre perguntávamos para o nosso tio Hermes se o lance de não poder tirar a máscara era verdade. Ele dizia que não sabia, mas respeitava a tradição e ficava com ela até o final da apresentação. Tio Hermes era um cara muito tranquilo. Nunca foi de se meter em confusão e era o mais tímido da família. Nas festas de família ele era o que menos falava e nunca bebia demais. Durante a folia, ele parecia outra pessoa. Nas apresentações, ele levava uma garrafinha com cachaça, pois dizia que dava uma vontade grande nele de beber. De uma forma bizarra, ele bebia tudo, sendo que no final ele nunca parecia estar bêbado ou alterado. Durante as músicas, dava para ouvir a voz dele cantando mais alto que todas as outras, e aquilo era estranho, porque, como eu disse, meu tio era um cara calado, de poucas palavras. Teve um ano que o outro moço, que também se vestia de palhaço,
quebrou a perna no dia da folia começar. Ele foi atropelado voltando do trabalho. Era em cima da hora para arrumar um substituto. Meu tio teria que ser o único palhaço da apresentação. Eram vários dias de folia. Eles passariam pela minha rua no quarto dia. Logo o primeiro dia, quando terminou, ao invés de ir para a casa da minha avó, que era a casa dele também, ele foi na minha casa. Meu pai era farmacêutico, o único da cidade. E meu tio chegou lá todo arranhado, atrás de um remédio para passar nos machucados. Parecia que ele tinha apanhado de um gato raivoso, porque os arranhões eram por todo o corpo. Minha mãe não deixou a gente ficar perto, colocou eu e meus irmãos para dormirem mais cedo, mas eu já era adolescente e não dormi foi nada. Fiquei de ouvido em pé para tentar escutar o que eles estavam falando. Meu tio contou que esse ano estava diferente. Como ele era o único palhaço na folia, ele não tinha com quem dividir a carga de mal que estava no ambiente, e durante a apresentação ele sentia alguém arranhando seu corpo. Ele disse que não se lembrava de tudo, que tinha perdido a consciência algumas vezes e lembrava de flashes daquela noite. Mas que os companheiros de apresentação falaram que tudo tinha caminhado conforme os ensaios. No quarto dia, eles passaram pela nossa rua e nós estávamos lá no portão para ver. A gente gostava muito, dançava junto, era bonito de se ver as danças e as cores. Quando eles apareceram lá no início da rua, já dava para perceber que aquele palhaço não era definitivamente o meu tio. Ele estava dançando de uma forma agressiva, com movimentos brutos, saía da coreografia e da encenação, era horrível, passava uma impressão ruim, sabe? Quando eles se aproximaram mais, começamos a perceber que a voz mais alta na cantoria era a dele, como sempre, mas estava grossa e falhava várias vezes. A apresentação, que sempre foi agradável, agora passava um ar macabro. Meu pai e minha mãe não conseguiam sorrir nem cantar nada, eles apenas olhavam sérios, até que meu pai falou: "O que está acontecendo aqui? Aquele é mesmo meu irmão?" Ninguém teve coragem de responder. Quando eles se aproximaram, meu tio veio dançando bem perto da gente. Meu pai falou: "Sai pra lá, Hermes, você tá assustando seus sobrinhos." Ele continuou e foi direto no meu irmão mais novo, que na época devia ter uns 5 anos. Quando ele abaixou bem perto do meu irmão, o menino se assustou muito. Ele começou a chorar e eu acho que por reflexo, ele puxou a máscara do meu tio. Quando ele puxou a máscara do tio Hermes, foi uma cena que eu jamais esqueço. É um divisor de águas na minha vida. A comprovação para mim que o sobrenatural é muito mais real do que imaginamos. Assim que a máscara pendurou, meu tio não gritou, ele urrou. Era um som animalesco, uma coisa horrorosa, parecia um bicho. A coisa mais assustadora que eu já ouvi na minha vida, e era muito alto, parecia que estava amplificado. O homem que estava debaixo da máscara era meu tio, porém ele estava muito diferente. O rosto estava pálido, com olheiras profundas. A íris dos olhos estavam tortas e quando ele mexia o rosto, os olhos não acompanhavam. A boca estava travada, semi-aberta, sabe? Me perguntava como ele conseguia gritar tão alto sem nem abrir a boca direito. Era para ele estar muito suado, porque era calor nessa época do ano e dançando e caminhando. Qualquer um ia estar transpirando bastante, mas ele estava sequinho, sem uma gota de suor no corpo. A verdade é que ele parecia estar sem vida. Ele soltou aquele berro e caiu duro no chão, desmaiou. E se você acha que levaram ele para o hospital, tá enganado. O rapaz que conduzia a folia pegou a máscara, colocou de volta nele, pediu desculpas e ele voltou a ficar de pé e continuou a apresentação. Os adultos não nos explicaram nada. Todas as vezes que eu ou um dos meus irmãos perguntávamos, eles mudavam de assunto. Só nos orientaram a nunca puxar a máscara do palhaço da folia de Reis novamente. Nos anos seguintes, meu tio continuou sendo palhaço da folia e só parou quando a idade chegou. Depois de adulto, eu perguntei a ele o que tinha sido aquele episódio. Ele me disse que não entendia bem, apenas que tinha uma sobrecarga de mal muito grande nele e que o papel do palhaço da folia era segurar o mal para que os outros festejassem em paz. Eu nunca entendi o porquê ele se submetia a isso, e ele nunca soube me explicar.
O Palhaço do Terreiro, relatado por Sérgio. Olá, meu nome é Sérgio e meu relato pode parecer simples, mas acredite, por muito tempo ele me assombrou, tá? Eu sou pernambucano e pai de família, ganho a vida como eletricista e não me considero religioso. Tenho minha fé, faço minhas orações em casa e sigo a minha vida de forma honesta. Quando eu era criança, eu tive contato com um palhaço assustador. Bem, foi o seguinte, meu pai era benzedor. Ele trabalhava como garçom em um restaurante chique da cidade durante o dia e à noite ele atendia quem precisasse ser benzido lá na nossa casa. Esse atendimento acontecia nos fundos, lá no nosso terreiro. O benzimento dele ajudou muita gente, acontecia até cura de doenças graves, mas no final da vida dele as coisas ficaram meio esquisitas. Eu já estava aí com os meus 19 anos, eu sou o irmão do meio de 3 irmãos. Minha irmã Lúcia é a mais velha, depois eu e depois o Jonas, o caçula. Quando meu pai começou a adoecer, ele me chamou para uma conversa dizendo que precisava passar para um dos filhos o ofício de benzedor, que a Lúcia estava recém-casada e esperando o primeiro filho. Ela não queria assumir nenhum compromisso, só mesmo ficar por conta da casa. Então ele pensou em mim, pois o Jonas era muito novo ainda, com 16 anos de idade ele não iria querer saber dessas coisas. Eu falei que aquilo também não me interessava não, eu queria terminar o meu curso técnico e casar com a minha namorada. Não queria dedicar a minha vida aos outros não, porque tinha visto muita gente que meu pai ajudou falando mal dele depois pelas costas e é um negócio muito chato. Aí meu pai disse que o guia dele, ou seja, o ser espiritual que o ajudava a benzer as pessoas, não iria gostar de saber que aquele legado iria parar ali. Mas a conversa ficou por isso mesmo. 2 anos depois, com a complicação da doença, o meu pai veio a falecer de um problema respiratório. Nesse tempo, eu casei e estava morando nos fundos da casa dos meus pais. Eu construí uma casinha pequena, simples, para começar a vida. E foi meu pai falecer que o pesadelo começou. Eu comecei a sonhar com um palhaço sinistro que ficava sentado no meio do terreiro gritando meu nome e balançando as folhas que meu pai usava para benzer as pessoas. Os pesadelos aumentaram a frequência, até que uma madrugada aquele sonho me atormentou tanto que eu tive insônia. Eu não conseguia voltar a dormir mesmo depois de ter me acalmado. Fui na cozinha beber uma água gelada e comer alguma coisa para ver se conseguia dormir depois. Enchi o copo de água e quando eu sentei na mesa para beber, eu juro que eu ouvi alguém bater na porta da casa. Eu não associei aquilo ao sonho, eu pensei que pudesse ser meu irmão mais novo. A nossa mãe já estava idosa e poderia ter acontecido alguma coisa. Sem pensar, eu abri a porta e eu tive uma visão por 1 milésimo de segundo. Quando abri a porta, não tinha ninguém, mas eu juro que eu vi o palhaço assustador do meu sonho bem no meio do terreiro acenando para mim. Foi muito rápido, mas pavoroso, cara. Eu fechei a porta, chamei minha mulher e nós oramos o Pai Nosso juntos e ela voltou a dormir. Eu não. Eu vi o dia amanhecer. Comentei com um amigo de trabalho, ele disse que eu deveria buscar ajuda espiritual, mas eu nunca procurei ninguém. Nos dias seguintes, os pesadelos se repetiram, mas dessa vez eu ficava na cama, com medo de levantar e ver aquele palhaço dentro da minha casa. Me sentia como uma criança assustada, era assim que eu me sentia. 1 mês inteiro se passou e eu fiquei desse jeito. Quando eu chegava do trabalho, entrava pelo portão principal, eu dava a volta na casa da minha mãe e atravessava o terreiro para entrar na minha casa. Em uma quinta-feira do mês de agosto, eu me lembro de chegar com pressa. Eu tinha dormido bem aquela noite e aproveitei para marcar um futebol com o pessoal do trabalho. Eu estacionei a moto, dei a volta na casa da minha mãe e quando eu cheguei no terreiro para ir para minha casa trocar de roupa, o bicho estava lá, sentado, balançando as folhas que meu pai usava para benzer. Não foi uma visão rápida agora não, ele estava lá mesmo, materializado. Eu piscava o olho e o palhaço continuava lá. Eu senti o meu corpo inteiro tremer, era tão real como uma pessoa mesmo. Eu perguntei com a voz trêmula: "O que você quer?" Ele não disse nada, só me olhava. Nesse momento meu irmão veio atrás de mim e colocou a mão no meu ombro. Eu dei um grito e levei aquele susto. Quando eu olhei de novo, não tinha mais nada. O palhaço tinha sumido. Aí meu irmão falou: "Tá doido, é? Tá conversando sozinho aí, cara?" Naquele dia,
Não teve futebol não, eu fui pra casa, eu fiz as malas e fui com a minha esposa pra casa da minha sogra. Moramos lá por alguns meses até eu conseguir financiar minha casa. Os pesadelos pararam naquela noite. Visitava minha mãe e meu irmão sempre que podia, mas eu não ia na parte de trás da casa, ficava só na cozinha e na sala que davam pra rua. Quando minha mãe faleceu, eu convenci meus irmãos a vendermos tudo e dividir o dinheiro. Eu contei pra todos eles o que tinha acontecido. Ninguém nunca viu ou ouviu nada diferente ali. Mas aquilo foi real, cara. E eu só consegui ficar em paz quando eu me mudei de lá. Quer enviar o seu relato? Nos procure na DM do nosso Instagram, @oordinário.selvagem. Deixe seu like e considere se inscrever nesse canal. Obrigado por ter ficado até o fim e até a próxima.